Eu sou Gabriel de Campos Salvos de Mendonça. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, que tem como título Análise das propriedades magnéticas e termodinâmicas, bem como do efeito magnetocalórico em sistemas magnéticos simples. Eu desenvolvi esse trabalho durante 12 meses, com o auxílio de uma bolsa do CNPq e orientado pelo professor Eduardo Nóbrega. Bem, o objetivo do nosso trabalho foi investigar as características magnéticas e termodinâmicas que compõem os potenciais magnetocalóricos, e para isso a gente fez um estudo dos ciclos termodinâmicos, de transições de fase magnética e da dependência com a temperatura das grandezas de magnetização e entropia magnética. Gostaria primeiro de dizer que o efeito magnetocalórico ele pode ser entendido através do comportamento da entropia total como uma função da temperatura e do campo magnético externo. E aqui a gente tem um gráfico que exemplifica isso. Então a gente tem duas curvas em função da entropia total versus a temperatura, uma sem a aplicação do campo magnético e a outra com a aplicação de um campo magnético externo maior que zero. E a gente vários ciclos termodinâmicos podem ser aplicados nessas curvas, como o de Carnot, o de Brayton e o de Ericsson. Mas para explicar o efeito magnetocalórico, a gente usou o ciclo de Carnot, que é caracterizado por dois processos isotérmicos, aqui onde a temperatura é constante, e dois processos adiabáticos, em que a entropia é constante. O efeito magnetocalórico ele pode ser caracterizado por duas grandezas, a variação isotérmica da temperatura, que a gente chama de ΔS iso, e a variação adiabática da temperatura, que a gente chama de ΔTAD. Aqui estão algumas das equações que nós utilizamos para fazer nossa análise: a equação do estado magnético para o íon, a equação do campo efetivo e a função de espartição. E aqui também estão outras que a gente usou de fundamento teórico: a entropia total, energia livre magnética, entropia magnética. É isso. Aqui o procedimento computacional que nós utilizamos para obter os parâmetros do nosso modelo. E vou mostrar agora os resultados que nós obtivemos, que foram baseados em experimentos encontrados para GD na literatura. Então aqui tem o nosso código em Python. Então, a gente tem aqui um gráfico da magnetização versus a temperatura para um GD puro, com o campo magnético externo variando, aumentando. E aqui a gente tem os nossos outros resultados para uma temperatura de acima de 300 Kelvin. Magnetização versus temperatura, entropia versus temperatura e a variação isotérmica da entropia. Tudo isso para um GD puro. É isso. Eu espero que tenham gostado. Tchau, tchau.